Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. É verdade, depois de uma pequena paragem, estamos de volta para as grandes conversas. Se é a tua primeira vez aqui no Deus no Comando, então deixa-me só explicar o que é isto. O Deus no Comando é um podcast dedicado totalmente, em exclusivo, à televisão nacional. Da ficção, à apresentação, à informação, tudo o que se passa na caixinha mágica tem lugar aqui neste podcast. São conversas, grandes entrevistas com as pessoas que mais entendem do assunto, que mais entendem de televisão. E quem é que é? Quem trabalha em televisão. A conversa de hoje faz-se com a excelente atriz Manuela Couto. Foi com ela que estive à conversa sobre muitas coisas e a Manuela dispensa qualquer tipo de apresentações. Portanto, vamos direto ao assunto. Aviso desde já que o que segue é a conversa da boa. Ou não fosse a Manuela Couto, uma das melhores atrizes nacionais. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, Manuela, obrigado. E desculpe lá este bocadinho que lhe vou roubar de tempo. Não, o prazer é meu por poder de alguma forma ajudá-la a fazer o seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Eu também não vou tomar muito tempo, vamos conversar só um bocadinho. Tenho algumas perguntas preparadas para si, vamos fazer isto em jeito de conversa e esteja à vontade se houver alguma pergunta que não queira responder. Diga-lhe que não, rapidamente. Pronto, sem problema nenhum. Manuela, eu ia começar porque nós conhecemos a Manuela há muito tempo, conhecemos o seu trabalho há muito tempo, mas costuma dizer-se que nós somos também o reflexo daquilo que fomos no passado. E eu queria começar se calhar pelo passado, para falar um bocadinho de si. Queria perceber como é que era a Manuela quando era criança, que sonhos é que a Manuela tinha? Porque nós quando somos crianças temos muitos sonhos, queremos ser muitas coisas. O que é que a Manuela queria ser? Como é que era como criança? Queria ser cantora. Cantora? Sim, passava a vida, quer dizer, queria ser cantora. Eu acho que não queria ser nada, ou seja, não era uma coisa que eu, tanto quanto eu me consigo lembrar, não era uma coisa que eu pensasse, eu queria ser isto. Lembro-me que a minha mãe uma vez me perguntou, estávamos a ver um filme com a Shirley Temple, não sei se você sabe, se cá não sabe, era uma atriz norte-americana, uma atriz que era uma criança pequenina, e que os filmes dela ela representava, cantava, dançava. Eu lembro-me da minha mãe me perguntar se eu não gostava de ser como aquela menina, e eu disse que sim, que gostava. Eu digo isto, gostava de ser cantora, estou um bocadinho a brincar, mas não totalmente, porque eu passava o tempo a cantar e a representar, ou em frente ao espelho, ou em casa, ou seja, a imaginar situações de tal forma que às vezes aquilo ficava tão vívido e tão real que a minha mãe tinha que me buscar. E cantava também na rua. Eu nunca tive muito jeito para desporto, educação física, fui sempre uma miséria nesse aspecto. Eu lembro que tinha umas cordas de saltar, eu não tinha muito jeito para saltar à corda. Pelo menos as minhas amigas lembro-me que usavam um bocadinho comigo, porque eu não saltava, não era tão rápida e tão ágil quanto elas. Então eu fazia da corda de saltar era um microfone extraordinário, tinha cabo e tudo. Aí usava aquilo para fazer de microfone. Exatamente, e tinha um palquinho que era um degrau alto de um portão de uma garagem na minha rua, onde eu ficava imenso tempo sozinha a cantar para as pessoas que passavam. Quer dizer, ninguém me ligava nenhuma, mas é óbvio. Então esta questão da arte sempre esteve presente, não é, na sua vida, no fundo? Sim, eu sempre gostei. Eu comecei a fazer teatro com 10 anos. Eu com 10 anos fui procurar Luísa Todi, estive 8 anos, fui cantar no coro da igreja, onde eu ia frequentemente à missa com a minha mãe, desde muito pequenina, e fui para um grupo de teatro que existia, que estava ligado ao coro da igreja. Nós éramos mais ou menos os mesmos, onde estava também o Fernando Luís, que hoje é meu colega, não é? E, portanto, eu comecei muito cedo, eu com 10 anos comecei nisto tudo, a cantar no coral, a cantar no coro da igreja e a fazer teatro. E porque era a sua vontade, mas porque a mãe também percebia neste caso que havia já algum talento, bichinho ali para as artes ou não? Sim, quer dizer, acho que os meus pais percebiam que eu gostava de fazer aquilo, e deixaram-me ir e deixavam-me estar com a condição. Porque depois nós passávamos os fins de semana juntos, a ensaiar e a fazer espetáculos, e o Coral Licitatório também tinha muitas saídas fora, concertos fora, e a condição era ter boas notas, quer dizer, ter as melhores notas, não eram só boas, tinha que estar no grupo assim dos melhores,
E pronto, e conseguia, e foi isso que aconteceu o tempo todo em que eu estive na escola, até ao 12º ano. Aí é que foi mais complicado. A partir do 12º ano foi complicado? Foi complicado porque eu acabei o 12º ano e tinha de escolher um curso na faculdade, não é? E eu não havia nada que me interessasse realmente. E qual é que Eu foi a estava escolha? em letras, fui para línguas e literaturas modernas. Ok. E entrei, mas estive lá 3 meses, porque no mesmo ano em que entrei para a faculdade fiz as provas de admissão ao conservatório, às escondidas dos meus pais, e entrei no conservatório nesse ano. Às escondidas eles não sabiam? Não, só souberam quando eu entrei. E a reação, como é que foi? Não foi extraordinário. Não, foi complicado, não sentiu o apoio na altura? Não, tanto que eu ao fim de 3 meses de estar na faculdade quis desistir da faculdade, queria só fazer o curso, não é? Porque eu entretanto, naquele verão, entre acabar o 12º ano e ir para a faculdade, percebi, porque lembro perfeitamente, a irmã mais velha de umas amigas minhas me disse que havia um curso superior de teatro em Lisboa, eu vivia em Setúbal, não é? E aí eu percebi que talvez então eu pudesse ir estudar, e aí percebi que podia fazer daquilo a minha profissão, mas era uma ideia assim, eu não tinha muitas ideias formadas em relação a isso, a única coisa que eu tinha era uma vontade imensa de fazer aquilo, que também não era uma coisa muito consciente, não é? Era só aquela grande vontade, perceber que aquilo era a melhor coisa do mundo, não havia nada melhor do que ensaiar, fazer espetáculos, fazer teatro, cantar, dançar, aquilo era a melhor coisa do mundo, portanto, se eu pudesse fazer daquilo a minha vida, isso seria extraordinário, só que os meus pais reagiram muito mal a isso, não é? E quando eu disse que ia desistir da faculdade, a minha mãe disse, então vais trabalhar, porque nós não te pagamos esse curso, não. Eu fui pedir emprego ao Carlos César, que na altura era diretor do TAS, o Teatro de Animação de Setúbal, que é uma companhia profissional que ainda existe, e ele deu-me emprego, portanto eu fui trabalhar ao teatro. Foi conjugando o trabalho com os estudos, neste caso, sim. E depois estive 4 anos, que foram muitíssimo difíceis, sim, porque acordava de madrugada, tinha aulas, eu vivia em Setúbal, as aulas começavam às 9 no conservatório, no bairro Alto, e depois vinha a correr a hora do almoço para Setúbal para os ensaios à tarde e à noite. Havia noites em que eu praticamente não dormia, pronto, nem sequer me dava tempo para me deitar. E foram 4 anos, pronto, foi difícil, foi duro, na altura, pronto, não havia, os primeiros anos do curso nem sequer havia autoestrada ainda feita para Lisboa, os autocarros eram velhíssimos, eu lembro de ver nos autocarros, tinham buracos no chão, eu via o chão, a estrada, e era muito frio, eu chorava com frio e com sono, e foi difícil, foi entre os 18 e os 22 anos, foram 4 E o que a motivava a fazer isso é porque queria mesmo seguir esse sonho, queria mesmo experimentar isso. Sim, não havia alternativa. Era a inocência de eu quero ir, quero fazer, é isso, não é? Sim, eu quero fazer isto, custa que custar. Portanto, tinha um ordenado pequenino, não é? Que me dava para as minhas coisas, vivia em casa dos meus pais e pronto, e era aquilo e tinha de ser aquilo. Depois, quando acabei o conservatório, eu nas aulas conheci o João Mota, que foi o meu professor. Depois ele levou-me para a comuna nessa altura, quando eu acabei o curso, onde fiquei depois 15 anos. E em que momento é que se dá, ou se deu esta mudança, porque estava a dizer que os seus pais no início não apoiaram, não viram com bons olhos esta decisão, há um momento em que isto muda, em que os pais olham para si e pensam, valeu a pena ter seguido o sonho que queria? Eu acho que foi muitos anos depois. Foi? Eu acho que foi muitos anos depois, sim. Eu acho que durante todo aquele período do curso, pronto, eles não havia nenhuma hostilidade, nem nenhuma agressividade, eu senti que eles estavam tristes, que não era aquilo que eles queriam para mim, mas eu não tinha, nem sequer nunca pus a hipótese de desistir ou de, pronto, que chatice, que seja assim, não é? Mas pronto, tínhamos uma convivência pacífica e normal, e durante muitos anos eles aceitavam. Pronto, não, a minha mãe ia ver os meus espetáculos, meu pai ainda viu alguns, mas depois desistiu. Pronto, era paciência, não é? Sim. Nunca houve nenhum confronto, nenhum conflito aberto em relação a isto. Era só uma desilusão, digamos assim. Depois eles foram aceitando e claro, depois
Sobretudo quando eu comecei a fazer televisão, não é? Quando começa a haver essa maior visibilidade, eu acho que eles aí já, pronto, já não só aceitaram como gostavam e tinham orgulho, mas eu comecei a fazer televisão muito tarde, em relação ao meu percurso profissional, não é? Por diversas razões. Aí pronto, aí sim, e não ficámos com mágoas absolutamente nenhumas, tivemos tempo para falar sobre isso, para resolver essas questões, sobretudo com a minha mãe, porque o meu pai não tinha, ou seja, não tinha este confronto não era tão aberto com o meu pai era mais discreto, estava triste, não falava sobre o assunto, no fundo. Não, a minha mãe não, tinha uma atitude mais digamos, mais evidente, mas tivemos tempo para resolver essas coisas todas, felizmente. Isso que eu resolvi. E viram a Manuela a representar e perceberam o talento que tinham aí, não é? Sim, 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 sim. A Manuela estava a dizer que chegou tarde à televisão. Qual foi o primeiro projeto que fez em televisão? Lembra-se? Eu fiz pequenas coisas, fui fazendo durante os anos em que estive na Comuna, mas quando eu comecei a fazer novelas, digamos assim, o primeiro projeto inteiro, e depois a partir daí não parei mais, foi em 2002, O Último Beijo, na TVI. Foi a primeira novela que fez, de fio para vivo, sim. Sim, foi a primeira novela, sim. E guarda boas recordações. Depois não parei, até hoje. Sim, depois nunca mais parou. Sim, não, foi muito bom porque foi também eu perceber, eu tinha imenso medo, posso dizer medo, não é? De sair da Comuna, porque a Comuna também era um sítio muito especial, era um sítio com muitos afetos, com relações emotivas muito fortes, nós passávamos lá os dias inteiros, era como se fosse uma família. Eu era dos mais novos, era muito miúda quando fui para lá, portanto era muito acarinhada e era muito repreendida, como uma família, como os pais fazem os filhos, era isso. E nós tínhamos uma disciplina de trabalho muito exigente. Nós tínhamos de lá estar todos os dias, das 3 da tarde à meia-noite, pronto. Se não houvesse ensaios, havia coisas para fazer, coisas para pintar, móveis para construir, guarda-roupa para tratar. Era uma filosofia, de facto, de uma comunidade, digamos assim, daí o nome Comuna. Não tem nada a ver com comunismo, sim, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Era o sentido de uma comuna, de uma comunidade. E não havia esse espaço para trabalhar fora dali. O que eu fazia, comecei a fazer em 92, mais ou menos 93, foram dobragens de animação. Eu fiz muitos desenhos animados, muitas, durante muitos anos, que eu adorava fazer também. Portanto, depois, quando tive o meu segundo filho, no ano que nasceu em 2000, o Manel, eu decidi parar um bocado com o teatro para ter para ter mais disponibilidade, não é? Estar mais em casa à noite também. Começaram a aparecer convites. Eu fiz uma série, precisamente nesse ano, fiz uma série na NBP, uma série para a RTP1 na altura, sim, que se chamava Cruzamentos, acho eu. Quando a série terminou, eles convidaram para fazer uma outra série, ou uma novela, já não me lembro exatamente, só que eu entretanto descobri que estava grávida do Manel, portanto já tinha saído da Comuna, portanto já não fui, não é? Depois disso, depois do meu filho Manel nascer, ainda voltei à Comuna para fazer um espetáculo que já tínhamos combinado, e depois desse espetáculo terminar, que foi em 2000, ainda no final de 2000, aí é que eu, saí mesmo da Comuna. E depois decidi ficar esses 2 anos em casa, ou seja, a fazer dobragens, a trabalhar dobragens, locuções, a trabalhar num horário compatível com o horário de ter um filho pequenino com 5 anos e um bebê. Em 2002 eu achei pronto que já podia, o Manel já tinha 2 anos, e aí começaram de facto a surgir convites para fazer televisão e começaram ou seja, surgiram convites aos quais eu pude responder. E foi aí que eu comecei, até hoje não parei mais. A Manuela falava aí da questão de ser mãe, eu vou pegar por aí, não é? Porque dizem que quando se é mãe é difícil escolher-se um filho, não é? E a Manuela já fez cinema, já fez teatro, já fez televisão. É possível escolher um deles como o seu preferido, uma destas áreas como a sua preferida, ou não? Não. Não? E qual é a mais desafiante? Não. Há uma mais desafiante? São todos, têm todos as suas características que são diferentes, embora o denominador comum seja representar, não é?
mas são coisas diferentes e eu aprendo imenso em todas. O teatro tem aquela sensação de não se poder parar, não é? Do contacto com o público. A televisão tem outro tipo de exigência, porque são mais horas, é um trabalho mais esforçado fisicamente, porque temos de decorar muito texto, sobretudo quando é uma novela, são muitos meses, é um trabalho que é todos os dias, tem essa exigência, digamos, de uma endurance até mais física, digamos assim, não é? No teatro há mais tempo, nós temos esse tempo de preparação para um espetáculo, que normalmente é entre 1 mês e meio, 2 meses, e o cinema tem também uma disciplina de espera, não é? Nós no cinema esperamos imenso para filmar um plano, para filmar uma cena, são todos diferentes e eu gosto de todos da mesma forma. Todos ocupam um lugar especial da sua vida, não é? Sim. A verdade é que em qualquer coisa na nossa vida, com o tempo as coisas vão mudando, não é? Há diferenças. Portanto, há diferenças também neste universo da representação, quando a Manuela começou e agora. Há alguma coisa que, olhando agora para trás, pense que alguma coisa que ficou para trás e que devia estar presente agora? Perdeu-se alguma coisa que a Manuela acha muito importante na representação, ou não? Não, eu acho que em relação às novelas as coisas têm vindo só a melhorar, não é? Em termos técnicos, em termos artísticos, meios de produção, tem vindo sempre a melhorar. Eu acho que não se perdeu nada, eu acho que só se ganha. Há toda uma nova geração de atores e de atrizes muitíssimo talentosos, muito esforçados, numa atitude extremamente profissional. Tenho tido imensa sorte, todos os miúdos e todas as miúdas com quem eu me tenho cruzado são fantásticos, de uma maneira geral, e eu gosto imenso de estar com eles e de trabalhar, e é muito emocionante perceber que esta vontade permanece e que eles querem fazer bem e que eu tenho uma relação excelente com as atrizes e os atores mais jovens, aprendo imenso com eles, acho que eles também aprendem comigo e de facto eu tenho tido também provavelmente imensa sorte, porque só tenho tido boas experiências, portanto eu acho que não há nada que tenha perdido, pelo contrário, eu acho que é sempre a juntar. Esta questão das novelas que falava aqui, que eu questionava sobre o que é que poderia ter mudado ou não, por exemplo, esta questão dos projetos, as novelas agora serem bastante mais longas do que eram antigamente, porque são projetos muito mais longos agora, não vos é prejudicial de alguma forma enquanto atores? Isso não torna o projeto mais cansativo, não vos faz perder a motivação ou a vontade de trabalhar, ou não sentem isso? Talvez em projetos muito longos. Eu por acaso, eu acho que não fiz nenhum projeto assim que tivesse durado mais de um ano. Claro que mesmo que seja num projeto que dure um ano, é natural que haja momentos, em determinados momentos, e isso depende de cada pessoa. Há pessoas que ao fim do mês ou dois ficam cansadas e aborrecidas e depois recuperam, há pessoas a quem só isso acontece ao fim de 5 ou 6 ou 7 meses, depende, eu acho que depende das pessoas. Eu procuro sempre ter uma motivação diária, mesmo, uma motivação diária, e felizmente eu não me lembro, houve uma novela, que eu fiz e que não gostei de fazer e que de facto eu acho que foi a única em que eu aborreci. Porque pronto, o texto também não era fantástico, a novela também não correu assim muito bem, mas repare, eu já fiz tantas, não sei assim neste momento quantas fiz, mas já fiz bastantes, foi a única em que eu de alguma forma me sentia aborrecida, não era só eu, era toda uma equipa, mas foi uma em tantas, não é? E como é que se continua um projeto desses e se tenta motivar o público a ver a novela quando já não se acredita no projeto? É preciso fazer um esforço aqui triplo, não? Sim, é preciso fazer um esforço, mas também já fiz espetáculos de teatro em que eu também não acreditava e que eu não gostava de fazer, também tive de os fazer até ao fim. Felizmente não foram muitos, mas já aconteceu. Isto é, acima de tudo, é uma profissão, não é? E acho que todas as pessoas passam em determinadas alturas por momentos desses nas suas profissões, por muito que gostem e que se sintam felizes e realizados, há sempre um momento ou outro. O que é que há a fazer? É continuar, não podemos fugir, não é?
Na sua opinião, faz boa ficção em Portugal? Ou há alguma coisa que esteja a faltar? Que a Manuela olhe para os outros países, por exemplo o Brasil, que é uma grande indústria de novelas, não é, de ficção, olha e penso, ainda falta isto em Portugal, para chegarmos lá. Eu acho que o Brasil, quer dizer, nós no Brasil vemos o melhor, não é? Porque há de haver também muitas novelas, muitos projetos que não são assim tão bons quanto aqueles que nós vemos. Eu acho que nós temos sempre um problema logo à partida que tem a ver com orçamentos, não é? Sim, tem a ver com meios de produção, obviamente, não é? Portanto, aquilo que se faz no resto do mundo desenvolvido, como é óbvio, e mesmo aqui ao lado em Espanha, os orçamentos que eles têm não têm comparação. Nós trabalhamos com pouco dinheiro. Esse pouco dinheiro reflete-se também em termos de produzir muito mais, não é? Termos de gravar muitos minutos diariamente, embora no Brasil eles também gravem bastantes minutos por dia, mas eu acho que à partida nós começamos logo com esse handicap, não é? Com essa desvantagem em termos económicos. Portanto, tendo em conta esse condicionalismo, eu acho que nós fazemos coisas fantásticas. Fazemos omeletes sem ovos. Têm vindo a melhorar. Fazemos omeletes com poucos ovos, fazemos omeletes mais pequenas, sei lá, pomos assim, acrescentamos um bocadinho de leite, batemos muitos ovos, não é? Para ficar com um bocadinho mais consistência e mais levezinhos, mas fundamentalmente é isso. Mas eu acho que nós temos melhorado imenso, A Manuela falava um bocadinho aí de um projeto que não gostou tanto, que não agradou tanto. Há algum projeto ou personagem que a tenha marcado assim de forma especial? Já fez tantas personagens, tantos projetos, eu sei. Sim, esta última que ainda está no ar foi uma das que eu mais gostei de fazer. Sim, a da Serra, Caminho. Foi particularmente prazerosa para mim, não só pelas características da personagem, exato, pelas características da personagem, pelo facto de estar a contracenar com o Fernando Luís, que foi maravilhoso, nós conhecemos desde crianças, desde os 10 anos, não é? E nunca tínhamos feito uma novela em tempos que não tinha sido assim muito fixe, e de resto nunca tínhamos trabalhado muito em televisão. Fizemos juntos o Equador, mas só lá estávamos os dois, nunca contracenámos de facto, só estávamos no projeto. Esta última personagem eu gostei imenso de fazer. Mas por ser uma personagem mais cómica? Não é só porque era cómica, era pela forma como ela via a vida, aquela leveza, aquela ingenuidade, e também, pronto, todo o enquadramento. A equipa com quem nós estávamos a gravar era uma equipa fantástica. Era muito divertido, foi muito divertido. A Manuela já fez imensas personagens e participou em imensos projetos. Felizmente assisti a muitos. Eu lembro de uma personagem sua, é a Lídia Tempo de Viver, que me ficou muito sim, as pessoas ainda hoje me falam na Lídia. Eu também gostei imenso de fazer essa personagem. Esse projeto foi um bocadinho mais complicado porque nós gravávamos muitas horas. Naquela altura foi essa a natureza do projeto. E foi difícil por isso, mas deu-me imenso gosto fazer. Também era uma personagem muito divertida, e há muitas pessoas ao fim de tantos anos, isso foi em 2006, penso eu, 2006. Sim, por aí deve ter sido, sim. Sim, portanto foi há muitos anos mesmo. Eu vejo muitos vídeos na internet às vezes, aparecem muitos vídeos da Lídia. Há 16 anos, sim, foi há 16 anos, portanto, ainda hoje as pessoas às vezes que me abordam na rua dizem: ai, a Lídia, que saudades da Lídia. E pronto, de facto foi uma personagem que eu também gostei imenso de fazer, era muito divertida, e era muito, na altura, já a novela anterior do Rui Filiano, Ninguém Como Tu, e depois O Tempo de Viver, foram novelas que foram marcantes na altura, que vieram trazer assim uma linguagem diferente às novelas, não é? Era uma linguagem diferente, era um humor mais cáustico, eram personagens mais rasgadas, e foi um período eu acho que foi um período muito bom, não é? Na ficção também. Mudança aqui provavelmente, não é? Da maneira como se fazia as coisas. Isto depois em cada profissão, cada pessoa age à sua forma, e na questão de ser ator e da representação, acredito que também aconteça isso. Quando lhe dão uma personagem nova, um projeto novo para a mão, como é que constrói
a personagem? É um processo mais solitário? É a Manuela que se senta, pega na personagem, no papel e começa a estudar? Ou há aqui um estudo, fala com outras pessoas, tenta experimentar coisas e ver como é que as pessoas reagem? Como é que é feita a construção de uma personagem quando recebe o papel? Eu acho que há primeiro há uma abordagem mais solitária, digamos assim, que é eu perceber tudo parte do texto, não é? Das palavras que ali estão escritas, o que é que o autor imaginou para aquela, os autores imaginaram para aquela personagem. E depois temos períodos de ensaios em que discutimos uns com os outros e trocamos ideias com os realizadores, com a direção de atores, e as coisas vão se construindo em conjunto. Para mim é muito importante sentir qual é a energia das pessoas com que eu estou a contracenar, o que é que os meus colegas me estão a dar. Acho que a construção de uma personagem, como diz o grande, para mim, um dos maiores teóricos e práticos de representação do século XX, Sanford Meisner, acting is reacting, e de facto a representar é isso, é nós ouvirmos atentamente o que o outro nos está a dizer e reagirmos. No fundo é o que nós fazemos na vida, não é? Eu neste momento estou a conversar consigo, estou a reagir àquilo que você me está a dar, me está a dizer, estou a responder-lhe. Representar é isto. E para mim isso é o mais importante, é essa ligação que se vai estabelecendo entre os atores e entre as diversas personagens, no fundo, não é? Claro que há um trabalho também muito solitário, um trabalho individual, que é de leitura, de ouvir música, de pensar em coisas, sei lá, às vezes basta só ir passear, ouvir uma música, e tudo são inputs para criar a personagem. Tudo são contributos, as coisas, para mim, eu leio imenso, portanto, histórias que eu leio, personagens que eu já visitei, tudo isso me faz eco durante o tempo de preparação da personagem. E depois há ainda a descoberta, ainda durante as gravações, porque de facto em televisão o processo é aberto, não fecha, não é? Enquanto que no teatro, nós quando estreamos temos um objeto acabado, também não está terminado, porque todos os dias é diferente, o público é diferente, porque nós estamos diferentes também todos os dias, mas em televisão é de facto um processo permanentemente aberto. Nós vamos recebendo os textos, não é? Vamos percebendo como é que a personagem está a evoluir, como é que a história está a evoluir, e é um caminho que nós vamos construindo até o último dia de gravações. E se há aqui um caminho que se faz então dessa construção da personagem, como é que se faz, como é que a Manuela faz quando tem que se despedir de uma personagem, quando é preciso fazer o luto de uma personagem? É fácil ou ainda há os dias em que a personagem vive muito em si ainda? É difícil. Eu costumo perguntar uma coisa até meio a brincar, que é: para onde vão os personagens quando param os videotapes, não é? Para onde é que vão aquelas... As personagens não existem, são linhas escritas, não é? Elas só vivem através dos atores, não é? Só vivem através de nós. Nós é que lhes damos corpo, movimento, emoções. É sempre uma parte de nós que desaparece, claro que sim. Há umas que deixam mais saudades do que outras, não é? Mas também é grande diferença, não sei, eu ia dizer grande vantagem, não sei se será vantagem ou não, da ficção em relação à realidade. É que nós na ficção sabemos quando é que vamos morrer, quando é que nos vamos despedir de alguém, quando é que vamos casar, quando é que vamos ganhar Euromilhões. A vida é um desconhecimento permanente, não é? A ficção é o conhecimento de tudo o que nos vai acontecer, e tudo tem de fazer sentido. Na vida, a maior parte das vezes as coisas não fazem sentido, não é? É essa a grande diferença, e digamos que a ficção dá-nos um certo conforto, porque há um controle, conhecimento sobre o futuro. Eu sei o que é que a minha personagem vai fazer, leio os episódios, olha ela, não sei o quê, olha ela vai viajar, olha ela amanhã vai dizer que não concorda com esta situação da construção da fábrica, eu sei lá o que é que vai acontecer amanhã, não é? E isto é muito, para mim isto é uma realidade paralela à vida, não é?
mas que também faz parte de nós, porque nós, enquanto estamos com uma personagem, ela vive em nós, porque ela é nós. Ela Sim, não tem outro corpo, são vocês. ela não tem outro sítio onde viver, a não ser dentro da nossa alma e do nosso corpo. Claro que quando termina, há uma parte de nós que também deixa de existir. Aquelas emoções deixam de existir, aquela forma de ver o mundo, aquela forma de dizer as palavras, aquelas expressões, tudo isso morre para sempre. E tem mesmo que fazer essa despedida, não é? No fundo. Pois, claro, então, depois virá outra. Claro, depois tem essa vantagem, não é? Depois vão viver outra personagem, outra vida a seguir. Manuel, eu gosto que estas conversas Claro. permitam dar a conhecer as pessoas que estão do outro lado, que estão na televisão, mas também permitam a quem ouve a perceber um bocadinho mais de como é que funciona o universo de televisão, que realmente é o público que ouve estas entrevistas. A Manuela já esteve várias vezes na direção de atores, certo? Sim, já fiz algumas vezes, sim. E o que é que se faz na direção de atores? Qual é o papel da pessoa que está na direção de atores? Só para as pessoas perceberem o que é feito. Nós ajudamos os nossos colegas, porque nós, quando estamos a representar, muitas vezes, e eu senti isso no início, eu comecei a fazer direção de atores no projeto dos Casos da Vida, em 2007, os fiz no Equador, que foi assim o grande projeto das nossas vidas, das pessoas todas que lá estiveram. Penso eu, pelo menos de muitos de nós, e nós falámos muito sobre isso, e alguns de nós até já cá não estão, infelizmente. Eu, quando comecei, eu pensava, o que é que eu gostaria de ter como atriz daquele lado, por parte de alguém que estivesse no outro lado, que era o lado onde eu estava. E no fundo é ter uma nós não dirigimos nada, nós não mandamos ninguém fazer coisa nenhuma, não é? Nós, quando fazemos direção de atores, temos uma visão mais exterior do todo, conseguimos ter uma visão mais objetiva porque não estamos embrenhados emocionalmente em nenhuma personagem, porque acho que muitas vezes, e isso é uma coisa com que eu fiquei desde que fiz direção de atores, eu ainda hoje, quando estou a trabalhar, eu estou sempre, fiquei com isto, ainda bem, porque eu acho que é bom, com uma visão de conjunto, uma visão do todo, não é? Eu estou atenta aos meus colegas, eu estou atenta aos operadores de câmara, eu estou atenta à luz, eu estou atenta às pessoas que estão a trabalhar em platô, dos adereços, à maquiagem. Eu consegui ganhar essa visão mais abrangente. E é isso que um diretor de atores faz. Para já tem que ter uma noção muito clara e muito forte, na minha opinião, do que é representar. Portanto, tem que ser um ator. E depois tem que ter um conhecimento bastante profundo do que é a história, do que são as personagens todas, para poder ter permanentemente uma visão global, não é? Para poder perceber se aquela personagem naquele momento está a fazer aquilo, o que é que implica com a outra personagem com que está a representar, o que é que implica com o resto da história, mas isso também é um trabalho que nós atores temos que fazer individualmente. Eu acho que nós atores temos que saber muito bem qual é o percurso da nossa personagem, quando vamos gravar uma cena, saber qual é a cena que antecede aquela no percurso da narrativa, qual é o nosso objetivo naquela cena, qual é a nossa relação com os personagens com quem estamos, o que é que nós pretendemos, nós enquanto personagens, para termos essa visão de conjunto, para podermos estar à vontade, digamos assim, para podermos sentir de forma tranquila e conhecedora as emoções. Porque senão nós não sabemos como é que as emoções vêm de onde? Vêm das ideias, não é? Como é que nós temos uma emoção quando representamos? Temos uma ideia, que é o texto, a situação, essa ideia induz uma emoção. Portanto, para nós estarmos à vontade, tranquilos e podermos sentir de forma leve e eficaz para o público essas emoções, temos que ter todo o lado racional e intelectual, no sentido do intelecto, não é? Muito bem esclarecido. Isto é o que eu acho. Sim. Portanto, é isso que um diretor de atores faz, que a direção de atores faz, é dar esse suporte, não é? Para nos chamar a atenção, para nos encaminhar, para nos guiar, para dizer, olha, se calhar essa abordagem não serve muito para esta cena, porque
esse é o teu objetivo, mas o objetivo da outra personagem é este, portanto, como é que nós podemos equilibrar essas forças? É fundamental a direção de atores em televisão. Sim, esta questão de dirigir mesmo literalmente os atores para aquilo que deve ser o papel, não é? Que deve ser a personagem e a história. Sim. E por falar nesta questão de dirigir atores, nos últimos anos sobretudo temos, e por um lado ainda bem, não é? Temos visto novos rostos na televisão, um bocadinho a Manuela já falava sobre isso, que tem tido a sorte de contracenar com jovens atores muito talentosos, mas faço-lhe a pergunta de qualquer forma, que é: acha que o futuro da ficção em Portugal está muito bem entregue daquilo que tem visto, desta nova geração de atores? Sim, completamente. Sim, sem dúvida. Porque se fala muito nesta questão, eu precisava de falar deste assunto consigo, fala-se muito desta questão de se calhar não se apostar tanto em jovens com formação e se apostar mais em jovens caras bonitas ou caras que estão presentes nas redes sociais. A Manuela acha que continua-se a apostar no talento em Portugal? Eu, das experiências que tenho tido ultimamente, nestes últimos 4 anos que tenho estado a trabalhar na SP e na SIC, tenho visto atores, jovens atores e atrizes muito talentosos e com formação. É claro que eu percebo perfeitamente que uma estação escolha rostos e pessoas cuja beleza vai de encontro aos padrões que a estação quer passar, não é? Quer mostrar. Mas eu tenho visto também uma aposta em jovens com formação. Portanto, estamos bem entregues. A ficção em Portugal está bem entregue. Sim, completamente, sim. Eu tenho visto, então, em vários, mas neste último, eu tive momentos de comoção a ver aquelas miúdas e os rapazes também, mas pronto, havia mais miúdas do que rapazes mais jovens, não é? Eu fico emocionada a ver o talento e a forma como eles se entregam às cenas e como eles trabalham fora dali, como trabalham ali. É fantástico, é muito bom, muito bom. Não, já estamos a chegar ao final do nosso tempo, tenho só mais 2 perguntas para si, uma sobre o futuro e outra aqui que mistura os tempos todos. A pergunta sobre o futuro é se há projetos agora previstos para o futuro, para a Manuela, onde é que podemos ver a Manuela? Sim. Quer dizer, sim, estão para arrancar, sim. Mas não pode revelar, não pode dizer. Se calhar é melhor não ainda, pronto. Pronto, é isso. Mas há. Pronto, vamos continuar a ver a Manuela no ecrã, não é? É isso? Sim, não, agora ainda está a Serra no ar, não é? Está a Serra no ar. Ainda não terminou, mas haverá mais projetos para o futuro, felizmente. A última pergunta que tenho para si é uma espécie de desafio. Vamos ter que fazer aqui uma viagem no tempo, porque eu comecei esta nossa conversa a perguntar quem é que era a Manuela enquanto criança, não é? E até me contou a história que queria ser cantora e que a mãe lhe perguntou se queria ser como aquela atriz. Eu queria Shirley Temple, sim. Exatamente. Eu queria lhe perguntar se pudesse haver aqui um intercâmbio de tempos, digamos assim, um crossover, como se costuma dizer, se esta Manuela que eu tenho agora à minha frente pudesse estar sentada ao lado daquela Manuela pequenina que estava a ouvir a pergunta da mãe, o que é que esta Manuela diria àquela Manuela pequenina para responder à mãe? Quando a mãe lhe pergunta: queres ser como esta atriz? O que é que esta Manuela diria à pequenina para responder? Óbvio que sim. Vais ser atriz. Não será como essa, nem como aquela, serás tu. E vai correr tudo bem, vai ser fantástico. Porque eu todos os dias agradeço a vida que tenho, que é o que eu sempre quis fazer e faço-a de uma forma que eu acho que é bem feita e de uma maneira geral com pessoas incríveis. Portanto, acho que a deixaria descansar. Não vai ser, diria também, olha, esquece, não vais ser cantora, isso não vai acontecer, mas pronto. Por acaso, nunca assistiu uma personagem que misturasse os 2 mundos, pois não, a Manuela? Uma personagem que fosse cantora, nunca assistiu, ou já? Não, mas já cantei, nunca fiz uma personagem que fosse cantora, mas já cantei, sobretudo em teatro. Já fiz vários espetáculos a cantar. Também não canto assim tão mal, mas não canto tão bem quanto gostaria, mas pronto. Representa melhor do que canta, é isso? Sim, sem dúvida, felizmente. Manuela, muito obrigado, não tomo mais tempo. Muito obrigado por esta conversa. Obrigada André, obrigada e boa sorte para o seu trabalho. Muito obrigado, Manuela.
Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu ficaria horas a ouvir e aprender mais sobre ficção nacional e sobre televisão nacional com a Manuela Couto. Mas pronto, as conversas têm que ser assim, curtinhas, rápidas, mas já deu para aprender muito com esta grande atriz nacional. Desde já, o meu muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade da Manuela para estar aqui no Deus no Comando. Agora, tenho boas notícias. Claro, não me ia despedir sem boas notícias. É que vai haver mais. Não com a Manuela, mas com outros convidados. Eu tenho uma lista tão rica que estou com muita vontade de vos contar tudo, mas não vou contar. Vou guardar segredo até ao próximo episódio do Deus no Comando. Fiquem desse lado, fiquem atentos, porque prometo trazer convidados muito especiais. Mas antes de me despedir, tenho que deixar o conselho do costume. Sigam religiosamente a televisão nacional. Até breve.